Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. E hoje eu vou me reportar ao nobre doutor Arquimedes Marques, que por sinal eu nem sabia que ele estava acompanhando os meus vídeos. Muito obrigada, né? Este livro daqui, né, intitulado Lampião e o Cangaço, na historiografia de Sergipe, é um livro muito bom, muito bem encadernado e, diga-se, tem a sua apresentação aqui, aliás, Historiando o Cangaço em Sergipe, por Paulo Brito, filho da dona Cira Brito e do tenente João Bezerra. Né? Então, ele está aqui mostrando que o doutor Arquimedes foi delegado de polícia, escritor, historiador, artista plástico, né? E adquiriu uma grande experiência de investigação de fatos. Na realidade, é uma das atribuições do delegado de polícia, é colher informações, escutar testemunhas, verificar documentos, para então, para que uma matéria criminal vá a juízo, né? Chegue até o meritíssimo juiz de direito para, depois de analisar, observar também se essa matéria, né, ela está de acordo, né, com o devido processo, né, porque nós sabemos que existe muita gente criminosa, eu falo na área criminal, que também tem um respaldo da lei, que eu anotei até, porque eu não decorei tudo, a gente não decora tudo, né? Que está no artigo 8º das garantias judiciais, né? A Convenção declara que toda pessoa tem direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem confessar-se culpada. Isso está na lei. E na Constituição também, ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Então, quando um delegado, quando uma pessoa vai colher material, vai investigar um crime, né, ela já sabe disso, inclusive os advogados também, muitos advogados sabem, né, todos sabem e devem saber, porque isso é matéria, né, que estudamos na universidade e é devido orientar o seu paciente. Olha, você não é obrigado a falar, a depor contra si próprio, produzir provas contra si próprio. O que é que eu quero dizer com isso, gente? É o seguinte, o doutor Arquimedes, há algum tempo atrás, eu não recordo exatamente quando foi, que ele postou uma matéria referente ao cangaço, e essa matéria, a gente tá aqui, era referente a um crime que ocorreu no ano de 1936, supostamente no ano de 1936, uma companheira de um cangaceiro, cuja companheira chamava-se Nenê do Ouro, era uma alcunha, né? E ela ela acompanhava o Luiz Pedro, que era cangaceiro e que acompanhava o Lampião, certo? Então, essa pessoa, essa possível, eu digo possível por quê? Porque não há documentos comprobatórios que digam que houve esse fato da forma que foi narrada. Eu não digo nem que foi descrita, ela foi uma narração, uma narrativa que o doutor Arquimedes, com todo respeito à pessoa dele, né, ele levou
ao ar através do YouTube, no canal do senhor Aderbal, que se não me engano, eu creio que a profissão dele deve ser cinegrafista, eu não sei, cineasta ele não é, ele deve ser cinegrafista, mas ele faz muitas entrevistas também, né? E muitas vezes dá até uma de investigador, né? Aparece muita gente assim nessa história do cangaço, por isso esse emaranhado de coisas, né? De histórias infundadas. Por quê? Eu digo infundadas, porque o doutor Arquimedes, ele pôs essa matéria através do YouTube, né? Dizendo que a Nenê do Ouro havia sido morta quando foi pegar uma garota chamada, à época, Sila, era Hilda, mas ela não gostava que chamasse Hilda. Aí, então, ela preferia ser chamada Sila, de Zé Sereno, né? E a Sila era uma meninota, porque uma menina entre 11 e 14 anos de idade era uma garota, né? E ela ia acompanhar primeiro o Zé Baiano, ferrador de mulheres, mas o Zé Baiano foi morto antes, né? Alguns dias, né? E então o Zé Sereno foi pegar a Sila, a garota, né? E leva para o cangaço. Ela mesma diz que foi estuprada, né? Porque ela viveu depois bastante tempo, né? Depois que o cangaço, digamos, acabou, no ano de 1938, aí ela disse que foi estuprada. Aí ela conta como eram as agulhas da vida de acompanhar um cangaceiro, né? Sim, voltemos então. Aí o doutor Arquimedes passa essa matéria para o YouTube sobre a Nenê do Ouro, que a Nenê foi morta quando foi buscar Sila, ela com o Amásio, a Nenê do Ouro com o Luiz Pedro. E na ocasião em que ia atravessando uma cerca, isso parece-me que num lugar chamado Frei Paulo, que eu acho que já é outro nome, né? Aí ela foi morta pelas polícias. E que as polícias, se não me engano, exatamente, não tem engano, do sargento de Luz, que eram de Sergipe, pegaram o corpo inerte, morto já, daquela senhora, né, da Nenê do Ouro, né? A identificação é simplesmente Nenê do Ouro, porque ela tinha muito ouro, né? Andava muito cheia de joias, né? E então essa senhora foi vilipendiada pelos soldados que usaram-na sexualmente, fizeram curra com já o corpo ali ensanguentado, provavelmente baleado, né? E então depois pega-se os cachorros, que eu não sei quantos cachorros também, ele não falou que foram cachorros, né? E colocam sobre a mulher, e os cachorros foram atraídos, vejam só, gente, a coisa como a forma que é colocada. E os cachorros fizeram sexo com esse corpo já inerte. Gente, eu não entendo como é que alguém põe uma matéria dessas, porque os próprios animais, mesmo irracionais, os cachorros, eles jamais seriam atraídos por um corpo inerte ali e diante para praticar sexo, né? Gente, um animal, o cachorro, ele só se aproxima da cadela quando ela está no cio, sabemos disso, né? E então, essa história foi tão escandalosa, né, que posteriormente o doutor Arquimedes Marques, né, ele pôs uma outra matéria dizendo que não foi ele o autor. Lógico que não foi, até porque no ano de 1936
ele certamente não era nascido. É o que eu creio, não sei a idade dele, né? Mas isso daí faz cerca de quê? De 8 décadas, né? Que isso ocorreu. Foi antes do cangaço acabar, entre aspas, né? Então, aí eu realmente eu retruquei a matéria e ele coloca a matéria também, dizendo, não fui eu, se desculpando, eu ouvi falar. Tudo bem, então ele próprio reconheceu que não foi ele o autor digamos assim, de descrever aquele fato, se é que o fato ocorreu também. Existe essa questão também, né? Porque muita coisa se inventou, ele próprio no livro dele, ele coloca aqui que muita coisa aqui, eu até grifei, eu não sou muito de riscar livro não, né? Mas muita coisa aqui é verdade e inverdade. Ele colocou aqui na página 24, né? E que nem tudo foi real, ele mesmo colocou. Então, ele sentiu-se bastante ofendido, porque quando eu fiz a minha matéria também, né, que eu estudo também, tanto quanto ele, e muita gente estuda, né, e muita gente dá até uma de ser investigador. O doutor Arquimedes, tudo bem, porque foi delegado, né, ele sabe que as investigações partem exatamente depois quando ocorre um crime, quem é que vai investigar? São as pessoas das polícias, né? São os peritos, né? Então, ele fez o trabalho dele, ele sabe muito bem os caminhos que um delegado, depois que colhe todo aquele material, ele não faz perícia de tudo, ele manda, existem pessoas para fazer cada um na sua área, né? E depois o delegado envia para o juiz de direito, para o promotor, para prosseguir o processo, a acusação, defesa, essa coisa, né? Inclusive, eu citei exatamente que nem todo mundo, que todas as pessoas têm direito, segundo o artigo 8º, né, das garantias judiciais, que não digamos assim, de não produzir provas contra si próprio. Então, a partir daí, ele foi realmente, ele corrigiu a falha, né? Por que não admitir que foi uma falha? Ele próprio admitiu, né? Então, depois eu sou surpreendida, né? Que ele se achou, digamos assim, que eu critiquei, que eu denegrei a imagem dele. Por que motivo, se ele está estudando e eu também estou estudando, e a história não pode ser, digamos assim, tem que ser analisada, investigada de acordo com as ciências. Nada resiste às ciências. Tem que se investigar. Por que que o juiz pega os autos do processo, vai estudar, vai analisar, para ver se aquela pessoa vai receber a pena. Aí aqui vamos falar das penas, né, do direito penal. Qual a pena que vai ser aplicada? Porque cada fato, né, dependendo das circunstâncias, dependendo da sua gravidade ou não, a pessoa vai responder de acordo com com o delito, né? Poderá ficar recluso, poderá pagar digamos, uma indenização, e assim vai, ele sabe muito bem disso. Então, eu não quis denegrir a imagem do Dr. Arquimedes, até porque no momento em que eu também estava fazendo o lançamento deste meu livro lá em Floresta do Navio, ele fez, nós perguntamos, ele disse assim, eu vou lhe dar o meu livro e você me dá o seu livro, certo? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó?
aqui autografado por ele. Floresta foi no dia 13 de outubro de 2017, isso aconteceu exatamente lá na Assembleia Legislativa do município de Floresta do Navio, em Pernambuco, né? Então, nós permutamos o livro, né? Eu fiquei com esta obra daqui e com esta. Bom, mas eu vou precisar fazer mais vídeos, por quê? Porque se ele ficou tão aborrecido com o fato de ter falado sobre isso, o que mais ele faz dentro da sua obra é de falar das propriedades, dos coitos, das pessoas que influentes do estado de Sergipe. Tem uma frasezinha aqui que ele coloca, que é deixa eu ver aqui, é muita coisa para falar, que lá em Sergipe, desculpa-me, era aquela faz de conta, faz vista grossa para você, Lampião, né? E então tem um capítulo aqui em que ele e a esposa e várias pessoas vão à casa visitar os escombros de uma fazenda linda, maravilhosa, que está agora derruída, né? Está estragada, não existe mais, né? Que era de propriedade de famílias muito de poder aquisitivo e, digamos assim, pessoas super influentes que davam abrigo e munição para o Virgulino, para os cangaceiros. Inclusive, aqui fala que, eu vou ler aqui, porque está no livro, aqui, certo? Na página 47, que então eles foram, né? Ele com a companheira dele, né? Ele colocou até a minha companheira, a esposa dele, né? Companheira, esposa é companheira, né? Que é autora do livro Fila do Cangaço ao Estrelato, né? No ano de 2016, ele foi junto com o Paulo Gastão, que já não está entre nós, pessoa maravilhosa, grande pesquisador, Aderbal Nogueira e sua companheira Maricela Lili Nelly, que eu gosto muito de Lili Nelly, filha de Moreno e de Duvinha, que foram cangaceiros, né? Afrânio Tomás Cisne, Elane Marques, né? E foram visitar aquela casa linda, maravilhosa. Inclusive, a esposa dele mostrando, ai, que coisa maravilhosa, como não deve ter sido fantástica a noite de... Ele fala até Maria Bonita, não fala Maria Oliveira, nem fala Virgulino, fala Lampião, põe alcunha, né? Ai, como não foi maravilhoso a noite aqui. E ela passou assim a mão naquela cama, tinha aquele quarto muito suntuoso, né? E então ela está mostrando ali o deleite do cangaceiro, dos cangaceiros, né? E então mostrando as maravilhas que o Virgulino tinha por conta da proteção exatamente das autoridades máximas do estado de Sergipe. Então, eu achei isso uma coisa, né, que ele fala muito aqui das polícias, né, da polícia do Faz de Contas, que faz de conta, Lampião, vai aí, que forravam a cama para Lampião. E Lampião em Sergipe dormia de cuecas, tranquilamente. No meu entendimento, as polícias poderiam fazer isso ou ter feito isso. Por quê? Porque precisavam pegar o Virgulino, o Lampião. Era a ordem do presidente da República, Getúlio Vargas, afim ao cangaço, né? Ele fala também na senhora Dona Cira, deixa eu ver aqui, Cira Brito, esposa de João Bezerra, né? Na Dona Cira, que por sinal deve ser a mãe dessa pessoa que fez aqui
essa dedicatória aqui a este livro do Dr. Arquimedes, né? É Paulo Brito, né? Então, gente, são essas incongruências que tem na história do cangaço que é necessário que nós coloquemos isso à luz dos métodos científicos para ver se isso é verdade, né? Então, está aqui, né, o Paulo Brito, né, filho do João Bezerra, ele disse que era amigo de Virgulino, e o João Bezerra manda matar Virgulino. Está aí na história, gente. Então, dá para entender? Então, é esse emaranhado, essa coisa, né, que nós procuramos entender. Porque a história do cangaço ela foi passada oralmente, oralmente. Pouco aqui que eu vejo tem umas fotos. Fotos tem sim, inclusive das famílias nobres, né? Estão aqui as fotos, tá? Das famílias de lá de Sergipe, que ele teve acesso naturalmente, e que essas famílias faziam vista grossa e forneciam munição para o Virgulino, né? Então, por qual motivo agora o doutor Arquimedes está com raiva? Porque está no livro dele, consta do livro dele, que as polícias em Sergipe faziam do ouvido mercador. Está no livro, né? E o livro é meu agora, né? Que ele me ofereceu e eu ofereci o meu para ele, né? E é meu, eu tenho que estudar, tenho que analisar, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, que ele fez um boletim de ocorrência, né? Aí, boletim de ocorrência 21.2, aliás, 21/2009-529-67, que eu fui intimada e fui responder lá na Delegacia do Cordeiro, sem problema nenhum, porque eu estou estudando tanto quanto ele. Qual é o problema de estudar? Né? Agora, não podemos fugir aos fatos, e o fato ocorreu. Agora, muita deturpação, inclusive ele próprio põe no livro dele, que nem todo mundo é dono da verdade. Né? Ora, mas se ele foi delegado, atualmente certamente não exerce mais a função, né? Mas ele sabe muito bem que carece de investigação, carece de documentos e também de análise para poder se chegar a um determinado fim, que é punir o criminoso. Virgulino jamais foi punido. Por quê? Porque antes ele foi punido, sim, certamente, né? Com a morte, né? Mas quem que determinou? Quem mandou? Getúlio Vargas. Foi na era Vargas, né? Então, isso já são decorridos 8 décadas, mais de 8 décadas, né? E agora, por que ficar enraivecido? Não tem motivo. Vamos conversar, vamos. Tem o seu livro mostrando, né? Tudo que o senhor escreveu está aqui no seu livro, e mais outros livros. É preciso realmente escrever, mas é preciso escrever coisas verdadeiras, para depois não ter que retificar. Quer dizer, eu ouvi fulano, foi quem disse, não fui eu, a matéria não foi minha, que é o caso da Nenê do Ouro, que ele não viu, nem tinha como ver. Certo? Vou falar sobre outros autores que também incorrem no mesmo, digamos assim, falam sem provas e colocam no YouTube, colocam no Facebook, tu viu? E muita gente vai aprendendo a história, que história vira ficção. Partiu de um fato, mas os livros da maioria são história de ficção, né? Ficção literária.